Pessoal, tudo bem com vocês? Continuando, portanto, a última aula, dando sequência à última aula onde falamos de adaptações do metabolismo energético frente ao estado alimentar absortivo, ao estado pós-prandial, ou seja, quando estamos aí aproveitando, absorvendo os nutrientes da alimentação. Agora, então, eu gostaria de falar dessas adaptações no estado pós-absortivo, ou jejum, ou seja, quando não estamos mais absorvendo nutrientes a partir do trato gastrointestinal e, portanto, deveremos utilizar nossas reservas que foram produzidas durante o estado pós-prandial, depois da alimentação. Portanto, há dois grandes objetivos dessas adaptações aí no estado pós-absortivo ou jejum, que é basicamente mobilizar as reservas endógenas, reservas energéticas, basicamente na forma de glicogênio e de triglicerídeos, mas também devemos manter a glicemia basal, níveis básicos de glicose no sangue, uma vez que não estamos mais obtendo a partir da alimentação esse nutriente que é essencial para alguns tecidos, que não conseguem utilizar de forma adequada ou não conseguem utilizar os ácidos graxos, as gorduras para a obtenção de energia. Aí eu posso citar para você o sistema nervoso, que utiliza precariamente ácidos graxos para obtenção de energia, portanto tem preferencialmente aí a glicose como fonte energética. E, por exemplo, as hemácias também, que não apresentam mitocôndrias, e, portanto, não há possibilidade de ocorrer a beta-oxidação de ácidos graxos e devem, portanto, fazer a glicólise e a fermentação da glicose, como fonte básica de energia. Entre outros tecidos que têm, então, como a preferência a utilização da glicose para a obtenção de energia. Então, no jejum devemos manter a glicemia. Em relação à mobilização de reservas, existem duas fontes básicas de reservas aí, que foram produzidas durante o estado alimentado, durante o estado absortivo ou pós-prandial, pós-alimentação. Uma fonte é a glicogenólise muscular, ou seja, a quebra do glicogênio armazenado em nível muscular. Essa fonte, então, de glicose como substrato energético, dará origem, então, a moléculas de glicose, mas que vão ser usadas unicamente pelo músculo. Então, a glicólise muscular, a quebra desse polímero de glicose armazenado no músculo, dará origem à glicose 6-fosfato, que só poderá ser utilizada no músculo, uma vez que não há uma enzima capaz de desfosforilar essa glicose a fim que ela possa sair da fibra muscular e entrar na circulação e ser útil para outros tecidos, que é a glicose 6-fosfatase. Isso só vai ocorrer no fígado. Então, necessariamente, a glicose fosfato aí, oriundo da quebra do glicogênio muscular vai entrar na via glicolítica do músculo, dando origem, portanto, como já sabemos, depois de várias etapas, ao piruvato, formando uma pequena quantidade energética, de fato 2 ATPs a partir de cada glicose, durante essas etapas da via glicolítica, e o piruvato, então, dependendo da disponibilidade de oxigênio, vai ser oxidado e descarboxilado ao grupo acetil, que através da coenzima A entrará no ciclo de Krebs. Na falta de disponibilidade suficiente de oxigênio, o piruvato pode ir a lactato, e esse lactato pode servir até como substrato energético
em outros tecidos até servir como substrato para a produção de glicose no fígado. Mas essa é outra história que eu já vou contar. Portanto, o músculo utiliza suas reservas de glicose na forma de glicogênio para a obtenção de energia. Né? Depois, indo até o grupo acetil, né? Vamos dizer, essa via de oxidação parcial da glicose, né? Que a gente chama de glicólise, formando piruvato e depois sendo descarboxilado ao grupo acetil e entrando então no ciclo de Krebs, onde ocorrerá sucessivas descarboxilações e oxidações, né? Transferindo, portanto, elétrons para a cadeia respiratória para a síntese de ATP, ou seja, para a fosforilação oxidativa, como também nós já discutimos nas aulas anteriores. Em termos de gordura armazenada no tecido adiposo, particularmente, né, durante o jejum nós vamos começar a mobilizar essa gordura, ou seja, fazer a lipólise, a hidrólise de triglicerídeos, particularmente no tecido adiposo, né, que é um tecido fundamentalmente adaptado a armazenar lipídios na forma de triglicerídeos. Essa hidrólise, então, vai dar origem a ácidos graxos e o glicerol, né? Lembrando que cada molécula de glicerol se esterifica com 3 moléculas de ácido graxo, formando os triglicerídeos. Portanto, essa estrutura vai ser hidrolisada, liberando ácidos graxos para que possa ser utilizada em outros tecidos, como no próprio músculo, né? Músculo cardíaco, no fígado. Então, o ácido graxo, à medida que o jejum vai se prolongando e à medida que os estoques de glicogênio vão diminuindo, ácido graxo passa a ser uma fonte muito importante de energia. E sabemos que os ácidos graxos, então, são oxidados na mitocôndria a partir do processo da beta-oxidação, né, que vai quebrar os ácidos graxos em várias moléculas de 2 carbonos, ou seja, vários grupos acetil, dependendo do tamanho da cadeia do ácido graxo oxidada, né? Nesse processo também há oxidações sucessivas, dando então, sendo uma fonte importante, né, do grupo acetil que entra no ciclo de Krebs e pode servir então como substrato para oxidações e síntese de ATP. Devemos também chamar a atenção que, particularmente quando a gente falar em beta-oxidação hepática, ou seja, utilizar esses ácidos graxos na beta-oxidação no fígado, né, nós vamos ver a seguir que no fígado a via glicolítica ela está inibida, né, e ao contrário, o inverso da via glicolítica está ativado, ou seja, o fígado passa a utilizar intermediários da via glicolítica para produzir glicose, né? E não utilizar glicose para obtenção do piruvato. Então, o inverso da via glicolítica está, portanto, ativada, né? E isso demanda muitas vezes a utilização de cetoácidos do ciclo de Krebs, o desvio, particularmente do ácido oxalacético, do ciclo de Krebs. Então, de certa forma, o ciclo de Krebs ele também está inibido no fígado, ou está diminuída a sua velocidade por haver um desvio, né, a partir do ácido oxalacético para a síntese de intermediários da via glicolítica para a produção de glicose. Então, essa diminuição da velocidade do ciclo de Krebs pode fazer com que haja acúmulo de grupo acetil a partir da oxidação de ácidos graxos, né, da beta-oxidação no fígado, uma vez que o grupo acetil deveria entrar no ciclo de Krebs, né, se reunir com o ácido oxalacético a partir da ação da citrato sintase, né, para formar ácido cítrico. E a possível carência do grupo oxalacético no fígado pode fazer que haja acúmulo do grupo acetil. Portanto, no fígado pode ocorrer condensação de grupos acetil, formando o que nós chamamos de corpos cetônicos, né? Corpos cetônicos como o ácido acetoacético,
o ácido beta-hidroxibutírico e a própria propanona. Essas substâncias produzidas são conhecidas como corpos cetônicos e até podem ser usadas como substrato energético. Entretanto, num jejum prolongado, muito prolongado, com excesso de produção de corpos cetônicos, bem como num diabetes, num estado diabético não adequadamente tratado, negligenciado, portanto, o acúmulo excessivo de corpos cetônicos pode causar uma situação, uma patologia metabólica, né, onde a alteração do pH do nosso meio interno, chamado de cetoacidose, né? Isso é muito comum no diabetes, onde nós chamamos de cetoacidose diabética, mas num jejum muito prolongado também você pode ter esse tipo de situação. Mas em geral, formação de corpos cetônicos, né, não excessiva pelo fígado durante o jejum, é uma outra fonte de energia. Os próprios corpos cetônicos podem ser usados juntamente com a glicose pelo sistema nervoso para obtenção de energia, uma vez lembrando que o sistema nervoso não usa ácidos graxos ou usa precariamente ácidos graxos como fonte de energia, mas pode usar esses corpos cetônicos como o acetato e o hidróxido butírico, né? Muito bem, portanto, mobilização de energia para o músculo a partir da glicogenólise muscular, a quebra do glicogênio muscular. Essa glicose é usada unicamente pelo músculo, ela não é disponibilizada para o sistema, né, uma vez que não temos aqui uma enzima que desfosforila a glicose, tá? Isso vai ocorrer apenas no fígado. Mas também a mobilização de reservas a partir dos triglicerídeos do tecido adiposo, dando origem então a ácidos graxos que podem servir como substrato energético em outros tecidos a partir da beta-oxidação, bem como o glicerol. Em relação à manutenção da glicemia basal, né, então nós vamos ter que produzir glicose, né, para ou liberar reservas de glicose ou produzir glicose para o sistema, né, para manter a glicemia. E isso ocorre por duas vias. Primeiramente, nós vamos começar a hidrolisar a glicose armazenada na forma de glicogênio no fígado. Então, a glicogenólise hepática. Então, no fígado, essa glicose é produzida a partir da quebra do glicogênio, ela tende a não ser usada na via glicolítica, ser desfosforilada, uma vez, né, que o produto da via da glicogenólise é a glicose fosfato, então ela é desfosforilada e ela é liberada na circulação e não entra então na via glicolítica. À medida que as fontes de glicose hepáticas, né, vão se esgotando, nós temos que obter uma outra forma de manter a glicemia, né? E essa outra forma é a partir da produção hepática de glicose a partir de substâncias que não são carboidratos, né? Ou seja, a partir não das reservas de glicose, como ocorre na quebra do glicogênio, mas a partir da transformação de substâncias não glicídicas, né, em glicose. Isso nós chamamos de gliconeogênese, ou seja, produção de uma nova glicose. Isso ocorre também particularmente no fígado. Então, as duas grandes fontes de glicose para a circulação, principalmente para a manutenção de substratos energéticos para tecidos nobres como o sistema nervoso, né, será primeiramente a partir da glicogenólise, que é uma quantidade de certa forma limitada de glicose armazenada, né, algumas horas aí de jejum você esgota esse estoque, e uma forma relativamente limitada de produzir glicose a partir de outros substratos não glicídicos é a gliconeogênese hepática. Muito bem, e da onde que são os substratos quem são os principais substratos para a gliconeogênese hepática? São três, basicamente. O glicerol, obtido a partir da
lipólise de triglicerídeos no tecido adiposo. O lactato, né, que é um metabólito do metabolismo anaeróbio, ou seja, da conversão, da redução do piruvato, tá? Em vez dele ser oxidado ao grupo acetil, ele é reduzido a lactato quando nós não temos disponibilidade suficiente de oxigênio. Isso particularmente vai ocorrer no músculo, né, na falta de disponibilidade de oxigênio, e também nos nossos glóbulos vermelhos, uma vez que os glóbulos vermelhos não apresentam mitocôndrias, portanto a obtenção de energia das hemácias é a partir da glicólise, e o produto final, na ausência de uma mitocôndria, para dar continuidade à oxidação completa da glicose, é o lactato, né? O piruvato não vai ser oxidado a acetil, e sim ele vai ser reduzido a lactato, sendo esse o produto final. Então o lactato é uma outra fonte para a formação de glicose além do glicerol, e particularmente uma fonte relativamente aí ilimitada, né? Em função que vem das proteínas, e aí você já começa a pensar em diminuir massa magra, diminuir massa estrutural, que são os aminoácidos, né? E os aminoácidos, eles fazem parte, né, de moléculas estruturais, que são as proteínas. Portanto, no jejum mais prolongado, à medida que o jejum se prolonga, nós aumentamos o catabolismo das proteínas, ou seja, a proteólise, principalmente tecidos ricos em proteínas como o próprio músculo, né? Liberando aminoácidos para que possam ser utilizados na gliconeogênese hepática. Vamos começar aqui então fazendo um pequeno resuminho aí da rota, né, metabólica para chegar à glicose a partir de aminoácidos. Então, os aminoácidos em nível hepático, para poder se entrar na gliconeogênese, eles primeiramente devem ser desaminados. Então, essa desaminação aqui que ocorre para formação ou de cetoácidos do próprio ciclo de Krebs, diferentes tipos de cetoácidos dependendo do aminoácido que está sendo desaminado, ou alguns aminoácidos, ao ser desaminados, formam o piruvato, né? Então, a partir dessas duas vias, né, ou desses de cetoácidos do ciclo de Krebs ou do piruvato, nós vamos iniciar então um caminho reverso, né, ou relativamente reverso da glicólise, né, e formando então a partir deles a glicose. Nesse sentido, há um balanço nitrogenado negativo, né? Essa amônia formada, ela tende a aumentar então as quantidades de ureia, a síntese de ureia, e portanto a eliminação de nitrogênio a partir da ureia. Como eu tinha comentado no início, a partir de intermediário do ciclo de Krebs, ou seja, de cetoácidos do ciclo de Krebs, ou particularmente a partir do ácido oxalacético, durante o jejum, né, o ciclo de Krebs passa a ser desviado. Então, o ácido oxalacético, em vez de se condensar com o grupo acetil para formar citrato, ele é desviado. Né? E ele é desviado para ser utilizado como substrato para a síntese de glicose. Né? Então, recapitulando, né? Aminoácidos podem ser desaminados para formar cetoácidos do ciclo de Krebs, inclusive o próprio oxalacetato, né? Dependendo de qual aminoácido for. A maioria dos aminoácidos podem ser, então, ser substrato para a síntese de glicose, com poucas exceções. Então, eles são desaminados para a formação de um intermediário do ciclo de Krebs, incluindo o próprio oxalacetato. De qualquer forma, se for desaminado num intermediário anterior ao grupo, ao oxalacetato, né, ao ácido oxalacético, ele continua o ciclo de Krebs até ácido oxalacético, e a partir do ácido oxalacético há um desvio do ciclo de Krebs, né?
De fato, o ácido oxalacético ele vai ser transformado num intermediário, ele vai ser descarboxilado, né, num intermediário da via glicolítica, que é o fosfenol piruvato, né? Da mesma forma, aminoácidos que são desaminados em piruvato, tá, para serem convertidos em fosfenol piruvato, que é o precursor do piruvato da via glicolítica, né, eles antes não podem ser convertidos diretamente em piruvato, em fosfenol piruvato. Então, antes, o piruvato é carboxilado, né, o piruvato tem 3 carbonos, é carboxilado em ácido oxalacético, que tem 4 carbonos, e depois novamente descarboxilado em fosfenol piruvato, e aí sim segue a via reversa da via glicolítica com pequenos desvios lá perto de chegar à glicose, que eu não vou agora entrar nesse detalhe. Ok? Então, aminoácidos, basicamente, eles são desaminados, são convertidos em intermediários do ciclo de Krebs. A partir do ácido oxalacético há um desvio desse ciclo de Krebs, esse ácido oxalacético é descarboxilado e se forma o ácido fosfenol pirúvico, né? Seguindo então a rota reversa da via glicolítica. O próprio piruvato, né, pode, que é oriundo a partir também da desaminação de alguns aminoácidos, né, ele pode seguir a via reversa da via glicolítica, mas não diretamente ao fosfenol piruvato, mas sim sendo com o primeiro carboxilado, né, em ácido oxalacético e depois descarboxilado em fosfenol piruvato, indo até a glicose. O lactato também, né, ele pode no fígado ser convertido a piruvato, né, ele ser oxidado a piruvato, e depois o piruvato a ácido oxalacético, né, fosfenol piruvato, e seguindo a via reversa da glicólise até formar a glicólise. O glicerol, proveniente lá da hidrólise dos triglicerídeos, ele também é fonte, né, de um intermediário da via glicolítica, que é a dihidroxiacetona fosfato. Então, no fígado nós podemos converter tanto glicerol, quanto lactato, quanto aminoácido em intermediários da via glicolítica, né? E já que essa via está inibida durante o estado de jejum, o inverso da via glicolítica está ativada, que nós chamamos de gliconeogênese. Esses intermediários, portanto, vão dar origem à glicose. A glicose fosfato primeiro, glicose 6-fosfato, depois essa glicose 6-fosfato é desfosforilada por aquela enzima que nós não temos no músculo, né, que é a glicose 6-fosfatase, então ela é desfosforilada, permitindo que a glicose fique livre e possa sair através de glúteos, né, de transportadores de glicose, no fígado e entrar na circulação, mantendo, portanto, a nossa glicemia e servindo como substrato energético muito importante para tecidos que usam preferencialmente glicose, particularmente aí a gente chama sempre a atenção dos neurônios do sistema nervoso.